Olá, a paz, que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe nosso encontro, nossa meditação em torno da palavra de Deus, em torno daquilo que nosso Senhor nos diz. São 2000 anos de caminhada. Em 2000 anos, Jesus tem conduzido a humanidade. Embora estamos assistindo, nesses últimos tempos, um afastamento quase que generalizado da fé cristã, na medida que o dragão vermelho avança com seus ataques, muitos têm sucumbido. Mas tudo está previsto, as coisas vão acontecer, mas nós estamos aqui, ouvindo a sua palavra viva e recebendo vida dessa palavra que se chama Jesus Cristo. Então, peçamos a sua mãe, Maria, estrela do novo anúncio, da nova evangelização, estrela dos novos tempos, que nos acompanhe, assim como ele que ouviu dela, nos leve ela hoje a ouvir dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje Jesus nos conta, aqui esse texto do Evangelho de São Mateus, Jesus nos conta que é preciso estar vigilantes. Ele fala com seus discípulos e, claro, fala a nós. Somos nós hoje os seguidores. Somos nós os que herdamos a fé apostólica e que continuamos a propagar o testemunho dos apóstolos que viram, conviveram nosso Senhor com ele. Por isso, ele fala conosco também que devemos estar vigilantes. Se o pai de família soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, ele certamente não deixaria que a casa fosse arrombada. Vamos entender um pouquinho mais e mergulhar nesse encontro. Essa expectativa de vigilância que nosso Senhor nos convida a viver. Um ponto importante e chave para a gente compreender o que é essa vigilância, né? Não é simplesmente estar olhando para um lado e para o outro para ver se vem chegando um ladrão, não. Estamos falando de uma situação que é invisível aos olhos. Veja como o comunismo tem atacado o mundo inteiro e veja como é sutil o modo como eles têm feito uma devastação nas sociedades. Então, a coisa não é visível aos olhos. Muitas vezes também não é acessível às inteligências. Porque se essa inteligência não for iluminada pela fé, também não perceberá que está sendo minada, atacada. Daí a gente vê tantas pessoas boiando na sociedade como se fossem vasos plásticos, sem ir para um rumo próprio, decidido por si mesmo, mas indo por uma direção que levam, entenda bem, levam para onde eles querem. Aqui eu me refiro ao dragão vermelho, ao que ele quer fazer com o mundo de hoje. Pessoas que muitas vezes não sabem nem por que estão lá.
agitando suas causas, suas bandeirinhas com suas causas, mas que não sabem nem o que estão fazendo. Mas tudo bem, é preciso estar vigilante. E essa vigilância não é outra coisa senão estar na luz. O que é estar na luz? Estar na luz é estar com nosso Senhor, estar com Jesus. Sim, estar unido a Ele. Essa união espiritual, ela é ao mesmo tempo processual. Eu não estou falando aqui da união plena, da união mística que se dará no final dos tempos, no final da vida de cada um de nós, ou até mesmo antes, de acordo com o seu desenvolvimento espiritual. Não, eu estou falando de uma união simples que se dá pelo estado de graça, que se dá pela coerência entre a minha atitude e a fé que eu professo. Eis o ponto da vigilância. E o que é? Isso é estar vigilante. É preciso que no meu dia a dia haja então essa coerência entre eu e aquele com quem eu digo estar. Essa é a questão. Não estou aqui também querendo colocar um peso nas costas de ninguém. Nosso Senhor compreende muito bem a capacidade que cada um de nós tem para viver essa vigilância de que nós estamos aqui falando. Se não houver esta coerência, corremos o risco sério de entrarmos em um novo grupo de cristãos que vem crescendo, infelizmente crescendo. Os cristãos decadentes. O que é isso, cristãos decadentes? São aquelas pessoas que ainda se dizem cristãs, no entanto, são incapazes de defender a própria fé. São aqueles que ainda se dizem cristãos, mas se adaptam às novas ideologias que vão contra a vida, que vão contra a fé, para serem agradáveis ao mundo de hoje. Isso é a decadência do cristianismo e esses são cristãos decadentes. Poderia até dizer, são aqueles que ficaram em cima do muro e que Jesus diz, vomitarei. Não existe um meio termo. Estar com nosso Senhor, estar no muro, estar contra Ele, só existe uma opção nessas três. Estar com Ele. Fora isso não existe outra coisa. Não precisamos de muita coisa para viver essa união vigilante. O que nós precisamos é de fidelidade na vida de oração e, como consequência, testemunhar a nossa fé. Foi sempre o testemunho dos cristãos que levou a fé além fronteiras. E hoje não é diferente. Sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Não é diferente hoje. Porque ninguém tem força suficiente para testemunhar nosso Senhor se Ele mesmo não der essa força. Por isso que o testemunho é a força operante de Deus em você. Não se vanglorie se você consegue dar um bom testemunho, não. É Deus agindo em você. E por que Deus age em você? Porque você reza. Eis a chave, porque você reza. Tem um convento em Salvador que eu gosto dessa imagem. Em uma das escadarias do convento tem um relógio parado e embaixo tem um letreiro. Diz assim, vigia, pois não sabeis a hora. Claro que essa mensagem se refere à hora da morte, por isso eu coloquei aqui o título desse vídeo, o relógio que marca a última hora, para fazer memória desse quadro. E é assim a nossa vida. O convite de nosso Senhor não é para termos medo, não, é para estarmos sempre com Ele. Esse é o convite.
é para estarmos na alegria dele. Esse é o desejo de Deus. Sem a oração, irmãos e irmãs, guarde isso. Sem a oração, o mundo nos entorpece e não conseguimos vencer o mal. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.